Imagine um quadro negro. Ele está coberto de fórmulas que ninguém consegue decifrar há 60 anos. Pelas últimas 6 décadas, os maiores gênios do mundo, ganhadores de medalha Fields, o Nobel da Matemática, olharam por esse mesmo quadro e bateram em um muro de silêncio. Eles tinham a intuição, tinham décadas de estudo, mas a lógica humana simplesmente não era suficiente. Agora corta para 2026. Um amador sentado no sofá de casa abre um chatbot lá no celular. Ele não tem doutorado, não tem prêmios, mas ele tem a ferramenta certa. E em poucos minutos, o muro cai. O segredo é revelado e o mundo acadêmico entra em choque. Antes da gente decifrar esse mistério, vai um convite rápido aqui. Se você gosta de estar à frente do seu tempo, não esqueça de nos seguir. Isso mesmo, né? Até o Sheldon segue a gente para poder decifrar esse problema de matemática e de física. Bazinga! No Spotify, só clicar em seguir. No YouTube, combo completo, né? Seguir, curtir E ativar o sininho. e ativar o sininho. Olá, então bem-vindos ao Beats, eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. No episódio de hoje, vamos discutir como a autoridade intelectual está sendo posta à prova e como as Big Techs e governos estão reagindo a esse poder. E por falar em reação, Fábio, a geopolítica da IA acaba de ganhar um capítulo tenso lá na Ásia. A CNN Brasil reportou que o governo chinês bloqueou oficialmente a compra da startup AI Manus pela Meta, lá do Mark Zuckerberg, né? Então, essa IA Manus aí é boa, eu já usei, interessante, né? E a Meta ficou de olho, ela quis comprar. Claro. Mas aí a cortina de ferro digital se fechou. A Manus é uma das grandes promessas do ecossistema chinês. E o governo de Pequim deixou claro, ativos estratégicos de IA chineses não cruzam a fronteira, estão aqui e vão ficar aqui na China. Que coisa, né? Eu vejo isso como um sinal claro de que as leis de soberania tecnológica vão atropelar qualquer tentativa aí de fusão global. Não é mais sobre o mercado, né? É sobre quem detém o cérebro aí da próxima década, né? Ou dos próximos anos, que tá tudo tão rápido. Tá, próximos meses até. É verdade, semanas. E enquanto os governos erguem muros para proteger o software, Elon Musk quer construir as suas próprias fundações de hardware. Porque para funcionar a IA, não é só o software, né? Nós temos que ter um hardware muito potente por trás para rodar esses algoritmos poderosos. Né? E o Musk, sempre ele... É o perfume, tá bom? Aí que fosse. Ele anunciou um projeto chamado Terafab. Ele revelou que a Tesla e a SpaceX vão fabricar seus próprios chips de IA. Caramba, e segundo a Veja, o objetivo é reduzir a dependência da NVIDIA, que é a grande produtora, e alcançar uma capacidade de computação anual de 1 terawatt. O que é 1 terawatt, Fábio? Explica pra gente. É muita coisa. Terawatt é uma unidade de medida de potência, né, que equivale a 1 trilhão de watts. Ou 1 bilhão de kilowatts, é muita potência. Mas e o que é isso para ter uma comparação? Para ter uma comparação, hoje a demanda mundial de eletricidade gira em torno de 18 a 20 terawatts. Nossa. O Elon Musk quer produzir 1 terawatt em um ano. Então é muita coisa. É muita coisa. E isso é a estratégia de integração vertical que o Elon Musk está trazendo para suas empresas, né? Está sendo levado esse conceito ao extremo. Ele quer o controle total. Desde o silício do chip até o modelo de linguagem de IA dele, que é o Grok. E isso vai afetar, obviamente, a hegemonia dos fornecedores tradicionais, como a própria NVIDIA. Imagino. Mas, enquanto as gigantes brigam aí por chips, a IA está derrubando muros no campo do conhecimento puro, não é isso? No campo do conhecimento puro. Isso porque uma matéria lá da Scientific American chocou a comunidade científica. Um amador, e usando o ChatGPT, resolveu um enigma matemático que estava travado há 60 anos, né? Foi a nossa abertura aqui. Sim, imaginam. Tem uma plataforma aí que eles colocam lá problemas matemáticos sem solução. E esse cara foi lá, como quem não quer nada, abriu seu ChatGPT
e resolveu um dos problemas de 60 anos que estavam lá listados. Então isso é fascinante, porque toca exatamente na ferida de especialistas. O que aconteceu não foi apenas cálculo bruto, não, mas sim uma IA que atuou como um catalisador para o raciocínio humano em problemas complexos de lógica, de matemática, assustando todo mundo. Eu fico só me perguntando, se ninguém sabia como resolver, como sabem que ele resolveu e que tá certo? Isso aí eu acho que é um problema pro Sheldon Cooper verificar. Porque, assim, a gente estuda tanto, a gente que é da academia e tal, para ter, assim, um conhecimento, vai afunilando, né? E aí vem um entusiasta aí com o celular e consegue contribuir para campos altamente especializados, né? E do que resta para a academia tradicional? Mas nesse ponto eu também lembro que o que a IA faz está tudo em bases e ela pegou o que os humanos construíram, né? Sim, foi criada com todo o conhecimento humano. Pois é, né? E aí vem a questão, o que sobra pra gente? Uma grande questão além do que sobra, né, sobraria a validação que você falou. Alguém tem que verificar se realmente está certo ou não. E isso vai continuar com os humanos. Mas uma questão que isso afeta bastante é que a gente tinha dúvida, muitos especialistas questionavam a capacidade da IA de criar coisas novas, justamente porque ela fazia ali um refactor do que já existe. Nesse caso, então, ela acabou criando uma solução nova que ninguém tinha pensado ainda. Claro que tem que ser validado, mas isso é talvez um sinal bem interessante para a gente pensar que a IA realmente pode chegar a criar alguma coisa nova. Na academia você vai construindo assim, entendimentos a partir de entendimentos prévios, né? Todas as teses trazem os entendimentos, o estado da arte, e aí a IA já consegue fazer esses insights muito rápidos em pouco, assim, em vários níveis de profundidade. E consegue analisar uma quantidade de dados muito grande que nós não conseguimos e nunca vamos conseguir. Mas fica aí o meu questionamento. Como sabem que realmente ele resolveu? A IA que tá falando que foi? Foi. Aí não dá, né? Aí tem que ser humano para fazer essa validação. Então vai ser o humano nunca descobriu, só vai olhar e falar que tá certo. Ele vai conferir a conta, né? Verdade, fazer lá autenticação em 2 fatores. Mas essa é a ponte perfeita para o nosso aprofundamento. A gente está presenciando o fim de uma era do especialista humano como o único guardião da verdade, aquele cara ali, o expert que você cita na sua tese para dar o fundamento. Fábio, a pergunta central de hoje então é visceral. Se a inteligência artificial consegue enxergar padrões que decifram segredos de décadas em semanas ou em questões de tempo ali, em minutos, qual que é o valor real da expertise humana aí pra gente em 2026? Então, essa pergunta machuca, né? Mas a gente precisa enfrentar. Vamos enfrentar de frente. Estamos vendo em áreas como matemática e física, é o que os especialistas chamam, né, de neural shortcut, um atalho neural. Por séculos, o progresso dependia muito da intuição do mestre, aquele especialista, aquele cara genial, fora da curva, o Stephen Hawking da vida, né? Mas o especialista olhava para o problema e dizia: eu sinto, eu acho, eu tenho um feeling que o caminho é por aqui, vamos seguir. A IA não sente nada. Ela simplesmente processa uma grande quantidade de dados, vai fazendo lá seus testes com tentativa e erro, e ela não consegue ter essa intuição como os humanos têm. É tentativa e erro sempre, força bruta. É força bruta. É uma recursão de comportamento, né? Mas, assim, de maneira ética, isso cria um vácuo aí de autoridade. Se eu resolvo um teorema usando a IA aí, o mérito, ele é meu ou é da máquina? Com certeza, esse cara que jogou isso lá não levou... Não tava nem sabendo, como eu falei, será que ele sabe dizer se tá certo mesmo? Ele não deve nem saber o que significam os símbolos matemáticos que tinha lá nessa fórmula, né? Não, eu acho que a vulnerabilidade aí da autoridade intelectual acaba sendo real. Uma crise, na verdade, até existencial. No início desse ano de 2026, com toda essa velocidade de desenvolvimento da IA, vimos casos de matemáticos de elite falhando, onde modelos de linguagem, né, como o GPT, acabaram resolvendo. O perigo não é a IA estar certa, é o humano se tornar apenas um espectador da verdade. Isso acaba mudando o trabalho cognitivo, né? No passado, aí você estudava 30 anos para ter a resposta. Hoje, você precisa estudar para saber fazer a pergunta. A engenharia de prompt aí para resolver as coisas. Mas você também precisa estudar bastante para saber validar se essa resposta faz sentido ou não. Quer dizer, é saber realmente fazer o filtro. Falando tanto do filme Diabo Veste Prado, aí, que a gente está tanto mundo falando, né? Esse comeback aí do 2. A gente assistiu o 1 para poder relembrar. Isso, mas aquela questão da Miranda, que ela era o nome que fazia tudo. Todo mundo tinha um monte de ideia, chegava lá com tudo, quando ela só falava isso sim, isso não, isso sim, isso não. Isso é uma experiência que ela tinha de sentidos, de conhecimento, como ela vai falando do filme e tal, mas é uma coisa que ela tinha que era só dela, que era a expertise do conhecimento, da experiência, de saber se aquela
aquela coisa era adequada ou não. E do que ela falar, criar tendência. É o feeling, né? Agora vai ter a Miranda AI. Isso é um bom nome, hein? Não é? Mas isso é perfeito, né? O especialista do futuro não é quem sabe a fórmula de cor. Nossa, tem que decorar a fórmula na escola, nem. Que coisa chata. É quem sabe usar a IA para atravessar esse muro aí digital, esse muro da lógica humana que muitas vezes a gente não consegue pular. O fator humano voltou a estar no centro, mas de uma forma diferente, né? Usando a ferramenta e fazendo a validação. Fábio, se o mundo agora pertence aos curiosos, armados e apanhar, qual que é a dica para o nosso ouvinte aí para não ficar para trás? Qual que é a cereja do bico para a gente conseguir comer esse bolinho? A cereja do bico de hoje vem com o mantra, e o mantra é: não peça respostas para a IA. Peça para ela trabalhar com você. Vai ser um parceiro de trabalho. E a dica é o método brainstorm de perguntas. Em vez de pedir a solução pronta, convide a IA para o processo criativo, bate um papo com ela ali, conversa, cutuca. Por exemplo, peça para ela: qual a primeira pergunta que você me faria para ajudar a encontrar uma solução para o problema X? Isso transforma a IA de uma máquina de resposta, né, de trazer ali a receita pronta, o bolo pronto, em uma máquina de perguntas que vai te ajudar a pensar e a refinar sua própria ideia. Entender quais são os pontos importantes para eu pensar sobre isso, o que eu tenho que lembrar. Uma ideia, por exemplo, você está lá como advogado, né, de defesa. Aí você faz a pergunta: olha, para esse crime aqui, o que o promotor poderia falar para acusar meu cliente? E aí, quais teses de defesa eu poderia trazer? Aí ele vai e responde. Fala: beleza, legal. Agora você é o advogado de defesa. Como você defenderia essas proposições do... Como se você fosse um espectador de um filme para fazer os seus insights. Exatamente. Aí você fazer a validação. Você pega tudo isso e monta a sua defesa. Né? Mas usou a ferramenta para te ajudar, para errar por você. Eu estudo assim, como se fosse brainstorm e tal, mas é um estudo potencializado por esse discurso dialógico. É bem interessante essa dica. O pessoal das humanas vai se dar bem, né? Acho que sim. Lembre-se de compartilhar esse episódio se você conhece alguém que ainda acha que a IA é só um gerador de texto ali, né? Pois é, e não esqueça de nos seguir aí no Spotify, YouTube, todos os tocadores de podcasts existentes, né? E o nosso QG, né? Qual é o QG? bits.fabioxavier.com.br. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.